Muito bem. Medo. Clarissa, eu vi um vídeo muito famoso no YouTube Esse é falando polêmico. que o letramento é o vilão da alfabetização. O que tu tem a falar sobre isso? Tu sempre fala o contrário, né? Pois é. Acho que a gente podia fazer um paredão! Quem você quer eliminar? O letramento? O método fônico? Ou as famílias silábicas? Vote! Hashtag textão não decide paredão! No nosso BBB pedagógico! Ai, gente, sério mesmo. O que acontece? É que os conceitos de letramento, os conceitos até do construtivismo, eles vieram para romper com uma alfabetização que a gente tinha muito tradicional. O importante sempre foi a cartilha, então você deve ter sido alfabetizada. Escreve aí pra mim com qual cartilha você foi alfabetizado, alfabetizada. E os métodos, a guerra dos métodos, né, eles se sobrepunham um ao outro e era só isso que a gente pensava, no como ensinar. Porque isso que é o método, só a didática. Bom, e aí o letramento surge no Brasil exatamente para a gente não olhar só para uma educação mais tecnicista, com uma criança como uma tábula rasa, mas a gente também entender, e especialmente a leitura, porque antes tu só podia ler livros, ler revistas, livros com sentido se a criança já soubesse ler. Como se folhear esses livros, estar imerso nessa cultura escrita, nesses usos da leitura e da escrita, já não fosse uma leitura. Separando decodificação da compreensão. Então, eu só vou ler textos reais. E aí, Camila, era muito comum a gente ter pseudo-leituras. Era, né? Será que só era? Ivo viu a uva. Ivo viu a uva. Então, a gente tinha pseudotextos. A criança só era permitido a ela que se lesse pseudotextos. Então, o letramento, ele é muito importante. Ele foi... Quem fica hoje é o letramento! Não foi eliminado! O letramento não foi eliminado. Ele não é o vilão. O que pode ser vilão é o entendimento que a gente tem dele. Porque muitas vezes a gente não entende, a gente acha que letramento é deixar a criança aprender sozinha convivendo com textos. E precisa sim da faceta linguística. Precisa alfabetizar em contexto de letramento. Ensinar conceitos específicos de consciência fonológica, de decodificação leitora, tá? E aí o letramento vai diz respeito à compreensão, à produção de texto, aos gêneros textuais. Então não, a gente não vai separar a alfabetização em contexto de letramento. De um lado eu estou ensinando a faceta linguística, o aprendizado da língua, do sistema de escrita, e do outro, em conjunto, a compreensão leitora, a produção de texto, para quem eu escrevo, por que eu escrevo. Eu trago, quando um bilhete chega na sala de aula, eu leio aquele bilhete, as crianças entendem o que é aquilo, para quem foi escrito, para quem está indo. Então, acho que passei na prova, né? Passou! E o letramento também, porque ficou do paredão.